Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, nesta terça-feira. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos continuar falando, inicialmente, usando duas passagens iniciais que nós falávamos ontem, para fazer a pergunta, o questionamento: quem é o Salvador? Uma vez que no Antigo Testamento o próprio Jeová dos Exércitos se apresenta como Salvador e diz mais, né? Não há outro além de mim, não há outro Salvador fora de mim. Lá em Isaías capítulo 43, verso 11. Eu vou continuar hoje para responder a pergunta: quem é o rei? Também, claro, é muito fácil essa pergunta, como eu disse no vídeo de ontem, está muito simples. É uma pergunta, até em certo ponto, para alguns crentes em Jesus Cristo, até uma pergunta desnecessária, porque a resposta, obviamente, está na ponta da língua. Mas se nós considerarmos, né, como é que se diz, se nós considerarmos que a doutrina trinitária ela, né, aborda três pessoas, as três pessoas, inclusive, deixa registrado aqui, né, que cada pessoa da divindade tem atributos e funções, ou melhor, não vou dizer atributos, elas compartilham em tese dos mesmos atributos, mas elas têm, vamos dizer assim, ofícios diferentes uma das outras, ou seja, eles encontram uma maneira de separar as pessoas, deixá-las distintas justamente por suas funções, seus ofícios, né, seus desígnios, enfim, né, totalmente distintos um do outro, né? Um faz uma coisa, outro faz outra, um cria, o outro salva, o outro consola. Só que se você for examinar as escrituras, você vai ver que, se olhar para a doutrina trinitária, você vai ver que os três fazem isso. Os três criam, né? Façamos, então os três criaram. Então tem essa conversa fiada, é conversa teológica, muito das fiadas. Mas vamos lá, vamos continuar aqui anunciando essas verdades e deixando já, no primeiro momento, os versículos, né, que nós separamos aqui. O primeiro, de Isaías 43, verso 15, pergunta: quem é o rei? Eu sou o Senhor vosso santo, olha, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Aqui tem três questões que dariam sequência aos estudos que nós estamos falando aqui, porque se você ver, eu vou ler aqui a versão da King James, porque aqui, como eu disse, as traduções em português, algumas inglesas, né, propositalmente ocultaram o nome do Senhor, para justamente, né, quando você lê aqui, eu sou o Senhor no Antigo Testamento, está falando do Pai, de Jeová. Não tem outra explicação. Você vê o Antigo Testamento aqui, o filho nem era nascido. Então, aqui é pai que está falando. Aí, vamos para uma tradução que diz o nome. Eu sou Iavé, o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei, o vosso rei. Isaías 43, 10, na King James. Você pega a Bíblia, por exemplo, da Sociedade Britânica, não tem a Sociedade Bíblica do Brasil? Tem a SBB? Então tem a Sociedade Bíblica Britânica, ou seja, inglesa, né? Lá da Inglaterra, a Bíblia para toda a Grã-Bretanha, vamos dizer assim, né? Ela fala: eu sou Jeová, o Senhor, vosso santo, o vosso Criador. Então, você vê aqui que aí você tem a Novo Mundo e outras traduções, as antigas, né? Coloca o nome de Jeová. Então, claramente, está aqui falando que Jeová é o vosso rei. Mas se você for o artigo definido, o vosso santo, você vai para Lucas capítulo 1, quando Gabriel fala para Maria o seguinte: por isso o santo que de ti há de nascer
será chamado, né? Será chamado de filho de Deus. Então, veja bem. Vamos lá. Será chamado no futuro. Veja, então, meus amados irmãos, mas vamos nos ater, ó, por exemplo, o Criador de Israel, né? Aí nós poderíamos falar de Jesus como Criador, como é bem claro, bem esclarecido, bem nítido o Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, que estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo foi feito por ele. Significa o quê? Ele fez o mundo, acabou, não tem conversa, né? Está escrito, está escrito, está escrito. Então você vê, todas as passagens, elas apontam para o Senhor Jesus, não tem como correr. Mas vamos respondendo a pergunta, o vosso rei quem é? Porque Jeová está falando que é rei. O artigo definido, gente. Se são 3 pessoas, o artigo não poderia ser dessa forma. Ele não poderia se expressar. Se são 3 pessoas distintas, não poderia haver esse tipo de situação, porque causaria confusão na mente dos seus filhos, dos seus servos. Por quê? Se são 3 pessoas dentro da divindade, a gente precisa, e com atributos e funções diferentes, tem que dar, né? Separar aqui. Ó, eu sou o pai, tá? Tal, eu sou. Somos os reis de Israel. Ia para o português correto. Mas vamos lá. Jeová é o vosso artigo definido, rei. E aí, voltamos para o livro que nós lemos também ontem, para dar continuidade aqui, para a gente resumir, porque é minuto da unicidade. Mas vamos lá. Olha aqui que diz, ó. E tendo quem nascido? Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus 2, verso 1. O que eles foram fazer? Dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. Eu sou Jeová, o vosso rei. Eu sou Jeová, o vosso rei. E aqui diz, aonde está o rei dos judeus? Nasceu o rei dos judeus em Belém. O rei dos judeus nasceu. Quem é o rei dos judeus? Conhecidíssimo nas escrituras. Jeová. Ele, nas escrituras, meus queridos, amados, preciosos irmãos, era lá em Israel, né, sabiam que Jeová era o vosso rei. Por exemplo, Mateus 24, Salmo 24, né? Quem é o rei da glória? Jeová dos exércitos. Esse é o rei da glória. O rei, lembra lá, vou citar aqui para você depois fazer o seu estudo. Lembra quando Samuel, o povo encosta Samuel na parede, né? Estou falando aqui né? Encosta Samuel, dá um rei para a gente, precisa de um rei. E aí Samuel ficou muito triste. E o que fala? Ele fala assim, não tem sido o Senhor, né? Jeová, o vosso rei? Vocês não têm sido reinado pelo Deus, o Deus de Israel? Ele não tem sido o vosso rei? E o próprio Deus fala para Samuel, dizendo assim, olha, não fica triste, né? Eles não têm rejeitado você, têm rejeitado a mim como rei. Eles não querem mais que eu reine sobre eles, eles querem um rei semelhante ao rei das nações, um rei de carne e osso. Lembra lá? Então, Jeová era conhecido como rei de Israel. Por isso ele fala aqui, ele relembra mais uma vez ao povo dizendo, eu sou Jeová, né, Yahvé, o Senhor, o Santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Eu sou o vosso rei. O rei desprezado lá pelos judeus, né? Lá do tempo de Samuel, que queria um rei, aí levantou Saul, depois de Saul veio Davi. E uma vez eu preguei um tema, o título da minha pregação, primeira pregação na minha vida, foi o título O Rei que Não Pode Ser Desprezado. A primeira pregação da minha vida foi uma pregação unicista. O rei que não pode ser desprezado. Eles desprezaram lá no passado para Samuel, e quando Herodes, ou melhor, Pilatos escreve lá depois, né? Escreve lá. Esse é o rei dos judeus. Eles falam, não bota isso não. Coloca este que se dizia rei dos judeus. Não é blasfema dizer que ele é o nosso rei. Por quê? Porque o rei deles é Jeová. E como esse não era, então
Eles falaram, não, não escreve isso aí, não. E Herodes falou o quê? Pilatos falou o quê? O que eu fiz está escrito, o que está escrito, está escrito. E ficou bem em cima da cruz lá. Este é o rei dos judeus. Ficou bem grande, no centro de Jerusalém, para que todos que passassem vissem que ali naquele madeiro estava o rei dos judeus. Quem é o rei deles? O vosso rei. Aqui, ó, o vosso rei, o Criador, o vosso rei, Jeová. Então, hoje, na cidade de Belém, de Judá, nasceu o rei. É nascido o vosso rei, porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo, um bebezinho, né? Sendo adorado. E olha, que mensagem gloriosa. Para terminar o Minuto da Unicidade de hoje, o tema é bem amplo nas Escrituras, e no manto, e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis. Aí já não é mais qualquer rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está falando de Cristo aqui, Apocalipse 19, verso 16. Meus queridos e amados irmãos, preciosos santos, se Jeová é um rei fora a parte, né? Nós temos um problema muito grande para a doutrina trinitária e até mesmo para a unitária, os unitaristas que creem em dois. Se Jeová é rei, e a Bíblia apresenta Jesus como um R maiúsculo aqui, ó. R maiúsculo, rei dos reis, ele é rei de Jeová também, e senhor dele também, porque Jeová diz que é senhor, e então Jesus é senhor de Jeová. Mas não é o contrário, ele não é filho de Jeová? Problema para vocês resolverem. Para os unicistas está tudo certo. Isso é um problema para a teologia trinitária. Vocês têm que se virar nos 30 e resolver isso aí. Entendeu, seus teólogos trinitários? Vocês é que têm que resolver esse pepino. Me desculpa a expressão, esse abacaxi teológico. Vocês que têm que resolver. Porque se Jeová é rei, é o rei de Israel. Aí me nasce o rei de Israel. Ora, que é isso? No mínimo, o trinitário fazer esses questionamentos. O que está acontecendo aqui? Peraí, Jeová é o rei. Por isso, entendeu? Um dos motivos pelo qual os judeus não aceitaram, não reconheceram o Senhor Jesus, esse foi um dos motivos, uma das razões. Tem um monte, né? Mas uma das razões, por quê? Porque não tem outro rei. Ele chega para Pilatos e diz, ó, meu reino não é deste mundo, se fosse eu resolvi o problema, meu reino não é daqui. Então ele é rei, eu nasci para isso, falou para Pilatos. Ele teve um diálogo particular com Pilatos. Eu nasci para isso. Eu sou rei, só que fique tranquilo, Pilatos. Meu reino não é daqui, porque se fosse, meu amigo, não ia sobrar nada para você. Você está entendendo? Ele é rei de todos os reis, incluindo Jeová. E se o Espírito Santo é outro também, é rei dos três, da Trindade lá, ele é o rei. Porque a Bíblia fala que ele é rei dos reis. De cima, de baixo, na terra, acabou, não sobra reinado para ninguém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos aqui todos os dias, falando dessas maravilhas. Logo mais às 8 horas da noite tem um programa na Rádio BTFM, o programa Nossa Voz. Sintonize 98,7 para você que é do Rio, na Barra, Recreio, Jacarepaguá, e você também que pode acompanhar pela internet, através do rádio betel98fm.com.br. Você acompanha lá o programa Nossa Voz, a gente fala desses assuntos também lá no nosso programa de rádio, e seja, meu querido e amado irmão, um mantenedor desse trabalho aqui. Você sabe que quando a gente começa a falar dessas verdades, o inferno se levanta, mas se levanta com fúria, fúria total. Esses 3 meses iniciais de 2025, estamos no centro das escolas dominical, sendo atacado todos os dias em todas as igrejas da Assembleia de Deus durante esse mês esse mês de fevereiro, janeiro, né? Já foi fevereiro e março, olha só, de 2025. A importância desses programas assim para a gente também fincar a bandeira do nome do Senhor Jesus com verdade, com autoridade, porque ele é Deus e não há outro além dele. Vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se fala, se Deus quiser,
amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz.